Muito bom dia, sejam bem-vindos ao terceiro dia e último do Congresso Nacional da Administração Pública, este ano com o tema central das competências emergentes. Durante o dia de hoje vamos debater e começar com uma entrevista. Neste caso é o tema do futuro do trabalho na administração pública, liderar e colaborar para desenvolver competências. O papel das lideranças será precisamente o motor de arranque para a primeira entrevista do dia. Temos connosco o Secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, que será entrevistado pelo diretor adjunto do Jornal Económico, Xirques Lasmidas. Connosco estão também a Sofia Figueiredo e o Luís Oriola para assegurar a interpretação para a língua gestual portuguesa. Muito obrigada a todos e passo a palavra então ao Xirques Lasmidas. Bom dia a todos, obrigado Maria de Jesus. Antes de mais gostaria, em nome pessoal e por parte do Jornal Económico, de agradecer o convite para fazer parte deste 11º Congresso Nacional da Administração Pública. Esta manhã tenho a honra de entrevistar o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, José Couto, sobre um tema muito pertinente, na nossa opinião, o futuro do trabalho da Administração Pública e, mais especificamente, o papel das lideranças. Bom dia, Sr. Secretário de Estado. Bom dia. Como está? Agradecer a todos a vossa presença, acompanhar aqui, enfim, acho que está tudo bem tecnicamente. Acho que sim, acho que podemos. Muito bem. Acho que estamos organizados. Vamos okay. Então, temos cerca de meia hora. Bem. Queria agradecer também aqui aos intérpretes de língua gestual portuguesa, é sempre uma forma inclusiva de chegar a todos os trabalhadores e a todos os dirigentes da administração pública e a todos os participantes neste webinar. Agradecer também por essa via este cuidado que é tão importante. Obrigado. Concordo plenamente. Sr. Secretário de Estado, vamos às perguntas, temos cerca de meia hora. A minha primeira pergunta é quase conceptual. Quais é que vão ser as competências e as boas práticas de liderança no futuro do trabalho, especialmente no contexto da administração pública? O que é que vai ser preciso ter como competências e forma de liderar? Muito bem, se calhar pegando no assunto desde o início, que é onde se deve começar, pelo início, eu diria que o modelo de gestão de competências decorre de um acordo de parceria de Portugal com a União Europeia e tomamos o compromisso de desenvolver um quadro de referência de competências para a administração pública. O INA ficou com esta incumbência e o objetivo foi arquitetar perfis de competências que sustentem uma gestão estratégica, integrada e inovadora das pessoas. Ouvimos muitas vezes falar de competências e precisamos de perceber o que é isto. Não é? No fundo, as competências são um conjunto de conhecimentos, enfim, adquiridos em contexto formal ou informal, sejam eles teóricos ou sejam eles práticos, um conjunto de capacidades que inclui as habilidades para a execução das atividades a que corresponde uma determinada função, e que contempla também com as atitudes e as aptidões como predisposições e tendências de cada pessoa e do conjunto de recursos cognitivos e físicos que têm que ser direcionados em função de um determinado assunto. A dicotomia dos hard and soft skills. Isso mesmo. E, portanto, delinear um referencial de competências é delinear um acervo nunca esgotado de competências no âmbito da gestão de recursos humanos que constitui apenas um modelo, que nunca será fechado. E, portanto, desenhar esse conjunto de competências, de conhecimentos, de capacidades e de aptidões necessários para o desempenho bem-sucedido e eficaz para o desenvolvimento das atividades inerentes a uma determinada função é um trabalho que é fundamental fazer e que o INA, o que estamos a procurar fazer é identificar 4 linhas fundamentais de competências transversais a todos os dirigentes da administração pública.
E essas 4 encontradas foram a orientação para o serviço público, a orientação para o trabalho colaborativo, para a colaboração, a orientação para resultados cada vez mais importantes numa administração pública moderna e a orientação para a mudança e para a inovação. Sabemos que é fundamental valorizar o capital humano, com clara aposta nas soft and hard skills das pessoas, e esta aposta neste referencial de competências é algo que queremos aprofundar e que está alinhado com a estratégia do Governo para esta matéria. Muito bem, leva-me à minha segunda pergunta, é precisamente relacionado com isso. Na administração, e até particularmente na administração pública, as pessoas são cruciais. Como é que se faz essa liderança orientada para as pessoas? Quais são as matrizes da administração virada para as pessoas? Como dizem bem, o capital humano é em si um fator-chave para qualquer processo transformador e nada disso se faz sem lideranças fortes, capacitadas e sem investimento na elevação dos níveis de motivação e de partilha de conhecimento, seja ele prático ou teórico. Foi por isso que a nossa estratégia, a estratégia para a inovação e modernização do Estado e da administração pública, que foi aprovada pelo Conselho de Ministros e que está, enfim, alinhado com o programa de governo, assenta em 4 eixos fundamentais: investir nas pessoas, desenvolver a gestão, explorar as tecnologias e, naturalmente, reforçar a proximidade com as pessoas. Investir nas pessoas passa por motivar e valorizar os trabalhadores, mobilizá-los, incluindo isto com lideranças capacitadas e renovadas, dinâmicas e mobilizadas, desenvolvendo competências e motivação para a criação de valor para a sociedade e para os cidadãos com quem a administração pública se relaciona. O objetivo estratégico é, portanto, desenvolver e renovar estas lideranças. Nesta matéria, nós temos que apostar nas lideranças que temos e preparar futuros líderes. Diria que esses são os 2 desígnios fundamentais da administração pública nos próximos tempos. Bem, 2 aspectos iniciais que falou desses 4, creio que estão interligados. A administração tem sido modernizada nas últimas 2 décadas, creio, com o uso de novas formas de gerir, mas também muito a ver com a tecnologia. Em algumas áreas, Portugal está na liderança de algumas vertentes. Quais são as competências que vão ser cruciais no futuro, na administração pública? Qual é o mix entre esse conhecimento teórico ou de gestão e o conhecimento tecnológico? Cada vez mais vamos ter que fazer as 2 coisas? Claro que sim. É impossível ignorar que no mundo moderno as tecnologias têm um papel fundamental. A administração pública quer ser cada vez mais, já é hoje, os referenciais internacionais apontam para isso, a administração já é hoje um catalisador desta transformação do trabalho com suporte nas tecnologias de informação e de uma abordagem moderna a este nível. Temos que ter a noção de que as tecnologias são um instrumento, não são um fim em si mesmo, e, portanto, nós temos que ter aqui lideranças que possam ser um motor de contágio junto dos próprios trabalhadores e na forma de trabalhar da administração, que use essas tecnologias para otimizar o seu trabalho, não é? E torná-lo mais eficaz, com respostas mais adequadas às suas atribuições e competências ao desenvolvimento das suas atividades e, portanto, esta é uma matéria fundamental. Só que isto tem que ser feito, este movimento tecnológico, que é inevitável, tem de ser feito não esquecendo também que não podemos deixar ninguém para trás. Não pode haver exclusão, não pode haver exclusão. Isso. E as tecnologias têm que estar
ao serviço das pessoas. Não pode, esta alteração de paradigma não se pode fazer deixando ninguém para trás. E refiro-me aos trabalhadores da administração pública. Tem de haver aqui um tempo de formação, de incremento destas tecnologias, que cada vez mais são uma realidade na administração pública absolutamente insufismável, mas também de perceber que nem todos os cidadãos têm a literacia necessária para aceder a esta informação. E, portanto, é preciso criar aqui um caminho de utilização das tecnologias, mas sempre a favor das pessoas e nunca como um modelo que possa ser excludente das pessoas nesse processo. Isto é todo um processo, precisamente, é uma evolução, há um programa do Governo relacionado com isto. Em que pé é que estamos neste momento? Estamos no início da legislatura, ainda temos 3 anos, quase 4 anos para nesta legislatura. Quais são os grandes objetivos e qual é o timing onde estamos à frente do calendário e quais são as próximas grandes metas? Muito bem. Portanto, eu como disse há pouco, o que temos que apostar nessa matéria, e já levamos um ano, e só temos um ano para planificar, o resto tem de ser para fazer acontecer, e já estamos a fazê-lo, porque não podemos só planear e não ir fazendo acontecer. O tempo é muito curto, e as necessidades, sobretudo no contexto que atualmente vivemos, são muito grandes das pessoas, e as pessoas exigem, com toda a razão, respostas rápidas e eficazes da administração pública e, portanto, diria que o que temos que fazer é apostar nas lideranças que temos antes de mais e preparar futuros líderes. Quando falamos na aposta nas lideranças que temos, o que temos que fazer é capacitar as pessoas, desenvolver essas competências de lideranças, num trabalho em rede e numa troca de experiências que aproveite o know-how dessas pessoas, mas que depois também promova uma transferência de conhecimento e que se pense em modelos de mobilidade de dirigentes, sempre numa lógica de formação contínua de trabalhadores que possam aceder a cargos dirigentes no futuro. E para isso nós temos definidas várias medidas e várias metas muito concretas nessa nossa estratégia e que depois podemos abordar um bocadinho. Sr. Secretário, curiosidade minha, atrás de si tem uma bandeira de Portugal e uma bandeira europeia. Queria lhe fazer uma pergunta, mencionou na sua intervenção inicial em enquadramento europeu neste processo. Como é que isto trabalha com os outros Estados-membros da União Europeia? O que é que aprendemos dos outros? Qual é que é o papel do bloco europeu nesta abordagem? Eu diria que nesta matéria nós não temos só a aprender, temos que trocar experiência, também temos muito a dar e a administração portuguesa também dá cartas nesse jogo. E é assim que nós gostamos de nos ver e gostamos de ver a administração pública com quem trabalhamos. Essa troca de experiências tem sido feita aos mais variados níveis, a nossa participação em grupos de trabalho europeus é grande e queremos continuar a fomentar esse tipo de atuação. Nisto que particularmente me refere, também está previsto na nossa estratégia a criação de um programa de mobilidade para dirigentes noutros países, com a designação liderança e intercâmbio, para fomentar aprendizagens através do contato com outras experiências no setor público, mas também no setor privado e social. A administração pública não pode estar fechada sobre as suas próprias organizações, tem de se abrir de alguma forma, as suas fronteiras não são hoje, como eram no século XIX, as fronteiras das suas atribuições e das suas organizações. Nós temos que criar aqui modelos de catalisar e de acelerar este processo de trocas de experiências, quer com o setor público, quer com o setor privado e quer com países estrangeiros. E para isso a nossa meta
é colocar 50 dirigentes em cargos que estão hoje em cargos de direção intermédia, envolvidos neste programa de liderança e intercâmbio. Pensamos que isso é o modelo fundamental destas trocas de experiências no futuro e, portanto, nós queremos reforçar e dinamizar esse programa de mobilidade que nos parece muito importante. Não ignoramos que não podemos deixar, digamos assim, cadeiras vazias, nem secretárias vazias no país. Isso tem de ser feito de uma forma inteligente, usando as tecnologias de informação sempre que possível, mas essa troca de experiências internacionais são cada vez mais importantes para os desafios que se avizinham. Por falar em União Europeia também, bem sabemos que há um conjunto de investimentos comunitários que se prevêem para breve. A administração pública terá também um lugar nestes fundos, muito importante. Já se falou muito na portabilidade do posto de trabalho e numa data de outras estratégias que estamos a desenvolver. Muito em breve daremos notícias sobre essas questões também. Obrigado, vamos aguardar isso ansiosamente. Falamos há pouco, dentro do contexto da liderança, do trabalho colaborativo. Como é que vê a importância desse trabalho colaborativo e como é que o Governo promove essa colaboração? Qual é a estratégia em relação a esse trabalho em grupo? Muito bem. Como dizia há pouco, a nossa própria estratégia é o resultado deste trabalho colaborativo. Foi uma estratégia desenhada e participada com as pessoas e dirigida, sobretudo, às pessoas. Esse trabalho colaborativo foi dirigido pelo INA, mas com diversas, dirigido ou coordenado, dirigido se calhar não é a palavra mais correta, mas enfim, usando de um conjunto de trocas de experiências com diversos setores e, portanto, esse trabalho colaborativo no âmbito da pandemia foi possível criar um conjunto de guias e de documentos muito importantes para o trabalho do dia-a-dia da administração pública. Portanto, esse trabalho colaborativo está sendo desenvolvido. Apraz-nos muito reconhecer e verificar que ele passou a acontecer em tão pouco espaço de tempo, a partir da base. Hoje são os dirigentes que assinam compromissos colaborativos entre si. E, portanto, isto contagia a administração pública e faz com que essas relações que se vão estabelecendo, que às vezes nem sequer têm que ser organizacionais, digamos assim, às vezes são ao nível pessoal, que facilitam muito o nosso trabalho. À distância de um telefonema, quando se colabora, consegue-se resolver muitos problemas que, com uma informação formal, teriam que, enfim, seguir tudo uma hierarquia, descer toda uma hierarquia, voltar a subir. E, portanto, esse trabalho colaborativo que se faz a partir da base, mas também no topo, através dos nossos dirigentes, num trabalho muito coordenado e muito eficaz, parece-nos ser a forma de agir no futuro. Nós não podemos ficar enfeudados nas fronteiras das nossas próprias organizações e ter uma ideia estanque das nossas próprias competências. Também deixe-me dizer que a própria orgânica do Governo, quando criou esta área governativa, com esta arquitetura transversal, também procurou imprimir esta lógica de colaboração e de transversalidade na atuação da administração pública, que é cada vez mais importante. É quase uma filosofia. Outro aspecto conceptual, outra vez, não é só na administração pública, mas muito importante, é a inovação, que é crucial. Temos sempre de encontrar soluções que inovam para ir mais longe. Como é que a liderança pode promover a inovação, as competências de inovação, especialmente na administração pública em Portugal? Muito bem. Desde logo eu diria que as próprias pessoas fazem parte desse processo de inovação. Nós temos que inovar nos dirigentes que temos, o rejuvenescimento dos dirigentes e da própria administração pública tem de se fazer, e para isso nós também temos inscrita uma medida que prepara essa sucessão da liderança, formando uma nova geração de trabalhadores com competências de liderança, e isso faz-se através de
programas de capacitação avançada que nós designamos de futuros líderes. A meta para este aspecto ao longo da legislatura é chegar a 1000 trabalhadores não dirigentes que estejam capacitados em liderança para criar aqui dinâmicas de fluxos de liderança que não se eternizem no lugar, e isto é um valor em si, e é um valor de inovação em si. Inovar nas pessoas também é promover essa sucessão das lideranças. Não quero com isso dizer que os atuais dirigentes, o aproveitamento do seu know-how, eu sei que, enfim, não, o facto de se ter o secretário de Estado que não é, enfim, que tem uma faixa etária que é a que tem, eu cheguei a secretário de Estado aos 38 anos, quero dizer que às vezes... é um sinal. É um sinal, também não será mais do que isso, mas é um sinal. Diria que não podemos ser mais fácil chegar aos 38 anos a secretário de Estado do que provavelmente a um cargo de dirigente superior. E, portanto, nós temos que criar aqui algumas dinâmicas de rejuvenescimento da administração pública, e isto é para nós muito importante. Mas dizia, e não quero deixá-lo escapar, que isto não significa menosprezar as lideranças que temos. Nós temos dirigentes da administração pública com uma dedicação à causa pública absolutamente invejável, e quanto mais se trabalha com eles, mais se percebe. Gente que dá muito de si e que deu muito de si. E, portanto, o que precisamos de fazer com essas pessoas é desenvolver uma oferta formativa, e nós já estamos a fazer isso no Centro de Desenvolvimento de Liderança do INA, com novos modelos de aprendizagem que promovam a transferência de conhecimento prático e o desenvolvimento individual das lideranças, porque não podemos perder o know-how criado por essas pessoas, o saber fazer que essas pessoas acumularam durante uma vida inteira e que são de fundamental importância para o futuro. Nós não podemos olhar para o futuro sem olhar para o presente e perceber aquilo que acumulamos ao longo dos anos na administração pública, quer ao nível de conhecimentos teóricos, quer ao nível de conhecimentos práticos. E portanto, capacitar 80% dos atuais dirigentes em cargos de direção superior é a nossa meta para a legislatura e é algo que queremos investir muito. Muito bem. Estamos um ano depois do início do mandato de governo e vivemos de repente um momento muito complexo, não só em Portugal, mas no mundo, num contexto de uma pandemia que afeta o trabalho de forma inesperada e que exige bastante do Estado e da administração pública para responder às repentinas e diferentes necessidades da população. Qual é o papel dos dirigentes nesta altura? Como é que as competências têm que mudar face a esta inesperada situação? Eu diria que o fundamental nesta matéria, e a administração pública tem dado respostas excepcionais nesse aspecto, é mobilizar as pessoas. E deixe-me dizer-lhe esta ideia que até ideologicamente se criou de que temos uma administração pública perra, que leva tempo a dar respostas. Enfim, olha, por exemplo, em matéria de teletrabalho, nós estamos aqui para dar, enfim, não diria lições, mas para dar exemplos aos restantes setores. Foi possível, dentro de uma administração pública tão diversa como a nossa, em pouco mais de 15 dias, por uma administração pública em teletrabalho, naturalmente nas funções daqueles trabalhadores que enfim, que têm o seu trabalho compatível com este modelo, que podem desempenhá-lo através de tecnologias de informação, e foi possível em pouco menos de 15 dias, e através da feitura de planos de contingência e de identificação das pessoas que podiam e que não podiam ir para teletrabalho. Isso só se faz com lideranças que sabem fazer
o que fazem. E faz-se motivando os trabalhadores, envolvendo equipes, numa lógica transversal de trocas de experiência muito dinâmicas, e foi possível fazer isso na administração pública. Se é possível fazer isso na administração pública, é possível fazer tudo o resto. Está a correr bem? Sim, o balanço é extremamente positivo, naturalmente que isto já vinha sendo, enfim, há muito um desígnio da administração pública. Essas experiências, a experiência que tivemos durante a pandemia também serviu para quebrarmos aqui alguns preconceitos, diria, mais conservadores com que se vê a forma de trabalhar na administração pública e até catalisar de alguma forma ou acelerar de alguma forma processos de inovação e mudança, também na forma como se dirige e na forma como se trabalha na administração pública. Naturalmente que houve falhas nesse processo, haverá sempre, há que reconhecê-lo. Os nossos dirigentes são os primeiros a fazer-nos chegar essas preocupações, mas o balanço é francamente positivo, francamente positivo. A maneira como o país se soube comportar nesta matéria, sem quebras de produtividade e sem quebras de respostas aos cidadãos, foi muito importante, no momento em que foi pedido à administração pública um plus de trabalho, um plus de resposta e que nós conseguimos dar. E, portanto, a visão é de que as coisas correram e correm muito bem, naturalmente aqui e ali com algumas dificuldades. Foram muitas as respostas que se tiveram a dar e respostas urgentes. As pessoas precisam do Estado como nunca nestes momentos e o Estado Social serve para isso. E, portanto, o balanço é francamente positivo, mas o facto de ele ser positivo não nos deve fazer descansar. Amanhã ainda precisarão mais de nós. Há um país para recuperar e nós, o Estado, a sua máquina, a sua administração pública, estará aqui para dar essa resposta. Era essa a minha última pergunta, estamos com cerca de 2 minutos, portanto vou pedir bem uma resposta breve, que é do lado da população, estamos também a passar todos nós com uma situação de ansiedade, não é? Há incerteza, podemos confiar que a administração pública vai ter as respostas e a liderança certa para nos ajudar neste período? Primeiro, temos que confiar. É nestes momentos que o Estado diz para o que serve. E o Estado, nestes momentos, serve para muito. Portanto, esta confiança é um desafio diário para cada trabalhador da administração pública e para cada dirigente. Nós estamos num momento crucial da nossa vida coletiva e nós temos que saber dar respostas atempadas, céleres aos cidadãos, porque é isto que os nossos cidadãos que é para quem nós todos trabalhamos no Estado, é para isso que o Estado existe, e nós temos que saber dar essa resposta. Portanto, não há segunda hipótese. Nós temos que saber fazer isto e a administração pública está preparada para dizer ao país o quanto vale. Tenho a certeza que o saberá fazer e tenho a certeza que os resultados serão necessariamente, porque nós precisamos que eles sejam necessariamente eficazes e completos, adequados e completos. É um imperativo. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Eu é que lhe agradeço a simpatia pela entrevista e por partilhar a visão do Governo sobre o assunto futuro do trabalho da administração pública, o papel das lideranças. Agradeço novamente o convite para conduzir esta entrevista no 11º Congresso Nacional de Administração Pública. O programa é cheio hoje, portanto agradeço os espectadores que viram esta entrevista e que continuem a participar no Congresso. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia. E foram muitos, Xirqués, foram muitos, passaram dos 400, portanto tivemos muita gente em sala. Agradeço a todos e muito obrigada, Sr. Secretário de Estado José Couto, também aos Xirqués Lasmidas pela excelente condução da entrevista. Um obrigado também à Sofia e ao Luís que estiveram connosco. Encerramos esta sessão e voltaremos daqui a
sensivelmente um quarto de hora, às 10h45, para mais uma entrevista com o tema da transformação digital, caminhos para a administração pública, com Mário Campo Largo, diretor-geral interino da Direção-Geral da Informática da Comissão Europeia. Muito obrigada e até já. Obrigado.